Pablo Emílio Escobar Gaviria construiu o maior império do narcotráfico que o mundo já conheceu. Líder do cartel de Medellín, ele dominou o comércio internacional de cocaína e transformou a Colômbia em uma zona de guerra contra o tráfico. Mas quando o chamado Rei da Cocaína morreu, no dia 2 de dezembro de 1993, seu legado continuou. Hoje em dia, Pablo Escobar ainda é lembrado em séries, filmes, músicas ou até documentários. Todos sabem quem é Pablo Escobar e pelo menos um pouquinho da sua história. Durante seus anos no tráfico de drogas internacional, Escobar acumulou uma fortuna absurda, algo em torno de 500 bilhões de reais. O mais impressionante é que grande parte desse dinheiro nunca foi oficialmente encontrado pela polícia. Essa não era um dinheiro comum. Ele não estava em bancos ou em cofres oficiais, então boa parte simplesmente desapareceu. Até hoje não há respostas para o que realmente aconteceu com todo esse dinheiro após a morte de Pablo Escobar. Foi enterrado? Confiscado pelo governo? Roubado por rivais? Ou ainda está escondido em algum lugar da Colômbia? No vídeo de hoje, vamos contar um pouco sobre onde anda boa parte desse dinheiro. O misterioso dinheiro enterrado. Você já deve ter ouvido falar na curiosa história de um agricultor colombiano chamado José Mariena Cartolos, de 65 anos, que teria encontrado cerca de 600 milhões de dólares enterrados em uma área de sua fazenda. A história se espalhou rapidamente na internet, junto a uma foto do ocorrido. Nela, o suposto agricultor aparece diante de um barril enferrujado, enterrado no chão, repleto de notas de 100 dólares. Mas a verdade é que a verdade por trás dessa foto é outra. As fotos que circularam pela internet fazem parte de um ensaio fotográfico produzido para uma marca de café colombiana. O velhinho agricultor era apenas um modelo e o dinheiro era falso. Mesmo assim, diversas páginas de curiosidades postaram a história como se fosse real. Mas a ideia de que a fortuna de Pablo Escobar está enterrada na Colômbia não surgiu do nada. E agora vamos falar um pouco mais sobre essa teoria. A fortuna debaixo da terra. Durante anos, Escobar enterrou grandes quantidades de dinheiro em fazendas, terrenos baldios e áreas rurais. Mas ele não fazia isso só para esconder seu dinheiro da polícia. Ele fazia isso porque não conseguia lavar todo o dinheiro que ganhava. Então, precisava dar um jeito de se livrar de todo o dinheiro que ganhava. Depois de morrer, muito parte do dinheiro que havia sido enterrado foi perdido para sempre. Há boatos de que ele enterrou várias barras de ouro em uma parte da floresta amazônica na Colômbia. A polícia conseguiu apreender uma boa parte do dinheiro, mas nunca vamos ter certeza de quantos bilhões Pablo Escobar tinha. Porém, para piorar a situação, muitas partes do dinheiro foram comidas por ratos, já que Pablo os escondeu em diversos locais. Quando a polícia encontrou alguns dos esconderijos, o local já havia sido consumido por ratos e outras pragas, dinheiro nas paredes. Em setembro de 2020, durante a pandemia, um sobrinho de Pablo chamado Nicolás Escobar decidiu morar em um antigo apartamento que era da família. O apartamento estava fechado há anos e, com mais tempo em casa, Nicolás decidiu fazer uma reforma para renovar as estruturas antigas. Mas durante as obras, Nicolás teve uma surpresa. Entre duas paredes, havia uma área diferente, como se tivesse sido fechada de forma improvisada. Desconfiado, Nicolás pediu para que quebrassem parte da parede, e dentro das paredes estavam escondidos mais de 18 milhões de dólares em dinheiro vivo, escondidos lá por décadas. O que torna essa história mais curiosa ainda é que Nicolás diz ter decidido reformar o apartamento após ter uma espécie de pressentimento de que algo valioso estava escondido naquele lugar. Era como se alguém estivesse tentando guiá-lo até o segredo deixado para trás. E o dinheiro não foi a única surpresa. Junto às notas, também foram encontrados vários objetos pessoais de Pablo Escobar. Entre eles, uma máquina de escrever que teria sido usada pelo traficante, uma caneta de ouro, um telefone via satélite, usado para garantir sua comunicação segura, e uma câmera fotográfica com diversas fotos inéditas de Pablo junto à sua família. Mas para a triste notícia de Nicolás, grande parte do dinheiro havia sido destruída pelo tempo. Muitas notas estavam emboloradas, podres, úmidas e com um forte cheiro de mofo. Isso aconteceu porque não foram armazenadas corretamente. Provavelmente foram guardadas às pressas. Essa história reforça ainda mais a ideia de que enormes quantias do dinheiro de Pablo Escobar continuam espalhadas, escondidas em casas, fazendas e propriedades esquecidas, esperando, talvez, para nunca mais serem encontradas. O dinheiro queimado por amor.
Quando Pablo Escobar ainda estava vivo, houve um período em que ele precisou viver escondido por anos, fugindo constantemente da polícia junto com parte de sua família. Esse foi um dos momentos mais tensos de sua vida. Ele frequentemente precisava trocar de esconderijo, alguns com conforto, outros com pouco conforto, mas sempre com o medo constante de ser localizado pelas autoridades colombianas. Durante uma fase de fuga, Pablo chegou a se esconder em uma cabana isolada no meio das montanhas junto com sua filha. O local era afastado de tudo, sem estrutura adequada e com condições climáticas extremamente difíceis. A região era muito fria, principalmente à noite, e a família não estava preparada para enfrentar temperaturas tão baixas. Eles mal tinham roupas quentes o suficiente, nem cobertores adequados para suportar o frio intenso. A filha de Pablo era muito nova nessa época, e a pequena sofreu ainda mais com a situação. Por ser criança, seu corpo tinha mais dificuldade para manter o calor, e com o passar das horas, ela começou a apresentar sinais claros de hipotermia. Então, para aquecer a filha e salvar sua vida, Pablo acendeu uma fogueira usando a única coisa que tinha em grande quantidade naquele momento: seu dinheiro. Pacotes de notas foram jogados no fogo para manter as chamas acesas durante a noite. Só naquele dia, o rei da cocaína havia gastado aproximadamente 2 milhões de dólares tenham sido queimados apenas para garantir que a família não congelasse naquela cabana. Essa história impressionante foi contada anos depois por Sebastián Marroquín, filho de Pablo Escobar, em uma entrevista a uma revista local. Apesar de todo o dinheiro e influência que possuía, Pablo vivia constantemente com medo e sentia muita falta de seus familiares, principalmente dos filhos. No dia em que morreu, em 2 de dezembro de 1993, ele foi rastreado pelas autoridades após tentar fazer uma ligação para seu filho. As teorias. Agora que já ouvimos várias histórias sobre onde o dinheiro de Pablo Escobar pode ter ido parar, chegou a hora de falar das principais teorias sobre o verdadeiro destino da gigantesca fortuna acumulada pelo narcotraficante. A primeira teoria afirma que Pablo teria mandado enterrar grande parte de seu dinheiro em diferentes regiões da Colômbia. Essa ideia ganhou ainda mais força por causa da famosa história do suposto idoso colombiano, que teria encontrado milhões no chão de sua fazenda. Porém, não existe nenhum registro indicando locais exatos onde o dinheiro estaria enterrado. O que se sabe é que, ainda em vida, Pablo realmente enterrou dinheiro em diversos pontos do país, mas foram tantos esconderijos que muitos jamais foram localizados, e outros podem ter se perdido com o tempo. Já a segunda teoria defende que o dinheiro não ficou apenas debaixo da terra. Escobar também teria escondido grandes quantias dentro de suas inúmeras propriedades. Mansões, casas de campo, apartamentos, galpões e até terrenos abandonados teriam servido como cofres improvisados, como, por exemplo, o caso do sobrinho que encontrou milhões escondidos em paredes. Com essa história, a população levantou ainda mais suspeitas de que ainda existam fortunas escondidas em imóveis que um dia pertenceram ao cartel. E por fim, a terceira teoria talvez seja a mais realista de todas. Muitos acreditam que uma grande parte do dinheiro acabou nas mãos de antigos comparsas de Pablo. Após sua morte, membros do cartel de Medellín, aliados e intermediários, teriam se apropriado da fortuna, usando o dinheiro para fugir, subornar autoridades ou começar novas vidas em outros países. Mas precisamos lembrar que uma parte da fortuna de Escobar já foi recolhida pelo governo, como dezenas de carros de luxo, mansões com direito a lagos artificiais e quadras de futebol e diversos pets exóticos. No fim das contas, a verdade pode estar espalhada entre todas essas teorias, fazendo com que o dinheiro de Pablo Escobar continue sendo um dos maiores mistérios da história do crime. De todas as teorias mostradas aqui no vídeo, qual você mais acredita? Não esqueça de nos contar nos comentários, deixar sua curtida e se inscrever no canal.